Bastos. E Luca Viana. E aí? Como é que vocês estão? Porque, não, deixa eu explicar. Deixa eu dar um contexto. Não tem apresentação. Porque é o seguinte, aqui, galera. nós vamos apresentar Nós eles. convidamos vocês. O que a gente falou com vocês? É tipo uma conversa de bar. Porque a gente não tem um podcast, porque isso aqui não tem um nome. Isso aqui é uma conversa. Então é assim que começa. Boa. Como é que vocês estão? Bom demais. Tá nervosa, Júlia, de estar aqui Não, conversando com a gente? Tô tranquilo. Você também, Luca? Não, faltou só cerveja, né? Mas Pô, mano, eu tô no café aqui, mas mais tarde a gente toma uma cerveja. Vamos tomar uma cerveja mais tarde. Agora, qual que é a ideia, né? Não, peraí. Ah. Pô, Não, eu vou apresentar. É um privilégio. Eu vou apresentar. É um privilégio. É um privilégio ter esses dois aqui, porque a gente tá com, na nossa frente aqui, mais de 3 milhões de reais vendidos em um ano. Não, em 1 a 1. No 1 a 1, com high ticket. Exato. No 1 a 1. Modelo muito parecido com a metodologia australiana. É, e não vem com plaquinha. Não, que a galera aqui, irmão, é do front. É diferente. Não é tipo assim... Não é o cara que segura a placa. Não é o cara, o expert lá que faz lançamento e tem um time... Não, a galera aqui, lógico, tem o trabalho do expert, mas faz o trabalho sujo ali na capa. Gostei desse trabalho sujo, é ótimo. Alguém tem que... E aqui Essa a gente é a tá parada. presenciando a galera que... Mano, Diferenciado. É, Esses dois O bagulho aqui... é louco. Daqui é o bagulho é louco. exatamente, massa. Qual que é a ideia, galera? A gente quer explorar aqui uma dificuldade que o gestor de tráfego tem muito, que é a questão da objeção. E sempre que a gente fala de objeção, muito em conversas nossas mesmo, né, Matheus? A gente vai falar de objeção. Galera, não, como que eu quebro essa objeção? E geralmente eu começo perguntando assim, mas espera aí, como que foi bem antes de chegar na objeção? Júlia, o que você acha sobre isso? Eu acho que a objeção é o lance do qual é o gatilho na sua comunicação que gera objeção. Porque a objeção não é o cliente. A objeção é a sua fala. É como que você conduz a call e você gera os gatilhos de objeção do seu cliente. Porque não é lidar com objeção, é prevenir a objeção. Desde o início da call. Que é um framework que eu e Luca usamos nas vendas que a gente faz. E que, por incrível que pareça, dá muito resultado. Mais até do que aprender a lidar com objeção. É prevenir a objeção e tomar cuidado na sua comunicação para que o seu gatilho, a sua forma de falar, não gere gatilho de resistência de venda e rejeição na hora da call. Obrigado, pessoal. Acabou o podcast. É isso. É isso. Pronto. Galera. Tem o Vamos outro. pra cima. Que isso, tio. Tá maluco. Mas olha só, então beleza. Porque o que eu penso? O que é uma dificuldade do gestor de tráfego hoje? O cara chega, ele não entende isso aí que você trouxe. Não entende que é um gatilho, não entende que parte dele. Mas vamos supor que mesmo que ele entenda, tem um how to do ali, né? De como que você acha essas paradas, como que você evita de disparar um gatilho negativo. E uma coisa que acontece, o Luca me falou isso uma vez. Você falou comigo assim, mano, o principal sempre é a gente estar focado em tirar aquele muro, né? Reduzir aquele muro que existe entre o vendedor e o cliente. Fala mais sobre isso. Assim, dando um passo para trás antes, uma coisa que é importante entender é que, assim, existe um senso comum relacionado a vendas. Quando eu te falo sobre vendas, talvez você não, mas uma pessoa comum, aparece... foi feito um estudo, na verdade, né? Sobre, tipo, quando vem esse assunto de vendas, o que aparece na cabeça das pessoas? E aí, sabe aquele mapa que tem as palavras que, tipo, as maiores, as que tiveram mais intensidade, elas ficam maiores? Sim. O que aconteceu foi que, óbvio, né? Foi em inglês, mas lá tava assim, annoy e push, que é tipo... chato, tenta empurrar. Então, é isso que as pessoas têm na cabeça. Por isso que toda vez que, por exemplo, você vai numa loja e aí você tá lá querendo comprar alguma roupa e aí vem a vendedora, o que você fala? Tô só olhando. Tô dando uma olhadinha. Isso é um gatilho de proteção. Então, tipo, o que acontece é que o gestor de tráfego, assim, ou então quem não sabe de vendas, o que ele faz, né? Marca uma reunião, meu Deus, eu preciso vender agora. Então, ele já vai primeiro com o frame errado, né? De que eu preciso fazer a venda. O segundo erro é que ele geralmente vai lá no Google e fala como vender serviço de gestão de tráfego. Eu vejo um vídeo no YouTube de 5, 10 minutos, né? O que todo mundo deve fazer. E aí o que acontece é que ele começa a usar, pelo senso comum e por ter visto ali materiais tipo, que não são talvez os melhores, ele começa a falar coisas que instigam o que a Júlia falou. Que instigam a barreira de resistência de vendas. E aí, a partir do momento que o prospect ele tá na defensiva, você perde a oportunidade de estabelecer um diálogo com esse cara. Porque a maneira como você pode ser mais persuasivo é através de um diálogo, é a conversa de amigo. Então, sabe quando seu amigo tá conversando com você? Você fica, tipo... Não tem uma barreira, né? Não tem uma barreira. Tipo, comunicação livre. E é a partir daí que a pessoa se coloca numa posição
de poder persuadir e o prospect numa posição de poder ser persuadido. Esse é o grande segredo da coisa. Que louco isso. Porque aí entra o seguinte ponto, né? A gente estava falando no outro episódio agora de inversão de polaridade. E um dos princípios que a gente trouxe é que, até para inversão de polaridade, você não vai vender para esse cara tentando empurrar. Você está ali na sua posição, mas ao mesmo tempo que você não quer empurrar nada, você também está comprometido genuinamente em ajudar. Né? Então entra muito com o que a Júlia falou também. Tem essa parada. E aí é o seguinte: como que você consegue entrar numa call sem estar preocupado em vender ou desesperado em vender, venda, sem né? estar com aquela pressão da venda? Como que a gente tira essa carga? Isso é difícil, né? Isso é o mais difícil, é o mais desafiador. Porque não é sobre você. Não é sobre o seu ego, não é sobre a sua comissão, não são sobre os seus resultados. É sobre perceber se tem uma venda a ser feita ali. Tem uma venda a ser feita ali? Aquela pessoa precisa da minha solução? Ela tem um problema que eu consigo resolver? Ok, então a gente vai direcionar a call para que eu consiga, ao longo da call, essa pessoa consiga confiar em mim. E aí você diminui o gatilho de resistência de venda. Agora, como que você não fica preocupado com seus resultados é o grande segredo, é a pergunta do milhão. Isso aí é uma parada muito mais emocional, né? Eu Então acho. tem uma barreira, tipo assim, de quando você entrou na call, você se blinda daquilo ali. Cara, tem venda aqui? Essa é a pergunta que você faz. E tenta, de fato, ajudar genuinamente aquela pessoa. Sim. Perfeito. Porque se eu penso em mim, poxa, eu tenho que vender. Não, eu tô sem grana, eu preciso ter um resultado ali, porque senão eu não vou pagar minhas contas do mês. Como que você vai conseguir distanciar o seu sentimento de realmente conseguir entender o seu cliente, aquela pessoa que tá ali? Como que você não vai pensar em você, sendo que o tempo todo você tá trabalhando para você, para os seus resultados? Isso é o mais difícil, assim. E, além disso, que é muito desafiador você conseguir distanciar e abrir mão do controle de ter que vender, você realmente praticar a escuta ativa e se conectar com aquele cliente a nível emocional e querer ajudá-lo. Realmente, é isso. Eu acho que de maneira pragmática, assim, uma coisa que você pode fazer é... Se você só tem um tiro, vamos supor que você tá começando a atirar agora, você tem um tiro. Putz, é difícil acertar o alvo, sabe? Agora, quando você tem, talvez, uma metodologia, um sistema capaz de te gerar, tipo, várias oportunidades, eu imagino que você vai se sentir menos pressionado de fazer aquela venda específica. Você conhece algum assim, Matheusão? E o ponto importante é que você tira a pressão, né? Onde você tira a pressão, você fica mais natural. É isso que você quer dizer. É, porque, tipo assim, pensa comigo. Você não tá num ambiente escassos, né? É, porque, vamos lá, a premissa que a Júlia acabou de falar aqui é a premissa do seguinte: se você entrar numa call de vendas com a necessidade absoluta de você ter que fazer a venda, automaticamente, quando você entra com essa premissa, você tá falando o quê? Eu não ligo pro que essa pessoa precisa, eu preciso fazer com que ela compre, porque é a sua agenda, é o seu objetivo, não da pessoa. E aí, quando essa premissa acontece, qual que é o problema? Eu tô matando a minha capacidade persuasiva, porque para eu ser o mais persuasivo possível, tem que ser pelo motivo do outro. Quando você quer persuadir alguém, você tem que entender o que aquela pessoa quer. O que é valioso para ela, o que dói nela, o que ela está insatisfeita. É a partir daí que você consegue estabelecer um diálogo e criar e ser persuasivo. Então, se você, de repente, começa a entrar com essa necessidade de preciso, você mata isso, não vai vender, vai ter uma porrada de objeção, vai ser aquela call dura, sabe? Que coisa de o cara vai pra cima do prospect, o cara fica desconfortável, e aí chega uma hora que ele fala, velho, beleza, vou pensar, e depois fala, e aí some, você nunca mais vê esse cara. Então, assim, o lance de você ter, não só para quem está iniciando, mas para qualquer pessoa. Se você tem mais oportunidades, se você tem mais volume, você se permite entrar nesse frame, que é o frame de ser persuasivo, no frame de, velho, eu não preciso dessa venda, eu tenho mais 5 calls aqui para fazer hoje, tá tranquilo. Lead de oxigênio, sabe? né? É oxigênio. Exato. Tem que ter abundância no oxigênio. E eu sempre falo isso, que quando o gestor de tráfego ele tá num ambiente escasso, seja de oportunidades, igual você está trazendo, seja mesmo o ambiente externo dele, esse cara ele vai entrar no molde que é assim, velho, eu preciso sugar ao máximo. Né? Então, entrou na venda, eu tenho que empurrar a venda. É sobre mim. E uma coisa que eu repito para a galera da minha mentoria é, nunca é sobre nós, sempre é sobre eles. Sempre. Então, isso serve para um início de funil, para uma aquisição, a copy daquele anúncio. É sobre eles, não é sobre nós. Não é sobre, eu tenho o melhor serviço de tráfego. Pelo amor de Deus. Nunca é sobre isso. É sobre, cara, você tem tal dor. Então vem cá, vamos conversar. E da mesma forma na venda. E aí o que confunde muito o gestor é, beleza, tá bom, mas eu tô num momento aqui que às vezes, cara, eu tô entendendo essa lógica ainda. Existe um frame, a gente sabe disso. E
Vocês utilizam um frame muito parecido do que eu e o Matheus a gente utiliza da metodologia australiana, que esse framework ele vai, vamos dizer, ter um caminho para seguir e essa barreira ela já ser reduzida de qualquer forma. O acesso à parte mais brother, mais de amigo, igual o Luca falou, vai facilitar um pouco. Como que começa isso? Como que começa uma conversa dessa, de repente, numa reunião com o cliente? Eu tive a oportunidade há uns 2021, de trabalhar dentro de um fundo. E lá no fundo eu conversava com CEOs e donos de empresa que às vezes faturavam 400 milhões por ano. E o engraçado é que eu fiz centenas de reuniões ali e as que mais funcionaram foram as mais informais. Foram aquelas que, como eu estivesse conversando com um amigo ali numa mesa de bar. Tipo, como se fosse um diálogo. E aí você quebra, dá uma quebrada, ri, fala alguma coisa. Tipo, isso é importante, porque, de novo... E aí, por que hoje eu consigo olhar aquilo e falar, beleza, por que deu certo? Porque existia uma premissa de que tem um diálogo, tem uma comunicação aberta e aí, naturalmente, você consegue ser mais persuasivo. Então, trazendo para o contexto do gestor de tráfego, velho, se você não for capaz de estabelecer um diálogo com esse cara e fazer as perguntas certas para obter as respostas certas, você não vai conseguir, se conectar com o cara. E ninguém compra se você não confia. Você precisa ter algum nível de confiança na pessoa. Ainda mais se a pessoa nunca ouviu falar de você, né? Que é a maioria dos casos. Então, eu acho que eu vou muito nessa linha, assim, sabe? E assim, Júlia, traz pra você... Pô, o nosso universo aqui é masculino. O marketing digital ainda é mais homem, mas eu quero trazer também a sua percepção que você tem em relação às conduções, boas práticas que você atua também para assumir. A gente fala de sentar no banco do motorista da Cal, para não ter o mansplain, né? Passa um pouco mais desse contexto seu também, que pô, tem muitas gestoras, a gente tem mentoradas. O que você vê aí de boas práticas para condução dessa Cal também? Eu gostei da sua pergunta, Matheus. Eu acho que realmente tem poucas mulheres closers, poucas mulheres que trabalham com vendas. E a gente conseguir entender que você partindo do framework, que você precisa se importar genuinamente com a pessoa. Gente, desculpa, mas eu parto do princípio que mulheres têm essa questão mais de maternal, empatia, conseguir lidar um pouco mais com a parte emocional da coisa. Que é o que você precisa para você conseguir entrar em contato no estado emocional do cliente e conseguir realmente ajudá-lo. E puxando até um gancho do que o Luca falou anteriormente, como que a venda funcionava no passado? Você precisava dominar a situação. Você precisava persuadir o outro. Você precisava manipular o outro. Só que naquela época a gente não tinha televisão direito, não tinha internet. A única fonte de informação entre o produto e o cliente era o vendedor. Então, é muito mais fácil de você persuadir uma pessoa quando você é a única fonte de informação. Hoje, já não é mais assim. Hoje, qualquer pessoa, se quiser entender um pouco do que o Bruno faz, do que vocês fazem, é só jogar o nome de vocês no Google, acha CNPJ, acha se tem processo, acha qualquer coisa assim. E o vendedor, ele já não é mais a fonte de informação principal. A pessoa já entra na call... você já entra em desvantagem. Ela já entra não gostando de você ou com uma resistência, uma barreira de vendas um pouco maior. Porque a fonte de informação principal dela hoje é a tecnologia. E aí, do meu ponto de vista, da minha experiência, é como que eu consigo me conectar a nível emocional com aquele cliente para eu conseguir baixar a resistência de venda dele. E aí você já entra num estado em que, ok, não é sobre mim, eu não necessito dessa venda, que nem o Luca havia falado. E como mulher, eu preciso baixar o meu nível de fala mesmo, de entrar num estado quase que maternal para conseguir oferecer confiança. Ele precisa confiar em mim. Hoje, nas vendas, em 2023, confiança é a coisa mais necessária para você vender para qualquer pessoa. Essa é a minha contribuição. E pegando um gancho para ser mais pragmático, tipo, é como se fosse, assim, porque tonalidade é importante. Se eu chego para você e falo assim, Bruno, você precisa fazer XYZ, senão é uma coisa. Agora se eu falo, Bruno, você sente que se você fizesse isso, você possivelmente conseguiria alcançar isso? É diferente. Isso importa. Então, quando é um tom cético, né? É um tom cético, é um tom neutro e assim... tem hora que assim, você vê um cara desse tamanho e tal, mas, cara, eu tenho que adaptar um pouco minha comunicação pra, tipo assim, realmente ter um tom mais empático de... Bruno, você mencionou, cara, que basicamente estava tendo problema assim, assado, que tem gerado tal consequência. Você
gosta dessa situação, velho? Tipo assim, muda o jogo. Por quê? Porque quando eu falo dessa maneira, você fica mais aberto pra se abrir comigo. Porque, primeiro, eu tô com esse tom mais amigável, mas segundo, o mais importante, as perguntas que eu tô fazendo são com foco em mim ou em você? No produto. São perguntas relevantes para a pessoa. Você, exato. Então, é aí que tá a venda. Você é mais persuasivo quando você faz perguntas inteligentes, focadas na pessoa, que tem relevância para ela. Naturalmente, pô, o ser humano é egoísta. Se você começar a falar dos seus problemas, você vai falar, nós vamos ficar aqui até amanhã. Se eu conectar, aí que entra a parte, se eu conectar os seus problemas com os seus sonhos, os seus objetivos, você vai ficar ainda mais instigado. E aí eu vou começar a, de alguma forma, e aí a gente pode entrar nisso depois, atrelar todos os problemas que você tem com o quê? Com uma solução. Com uma solução. Com uma solução, com uma ideia de uma solução. Uma ideia, principalmente uma ideia. Como ideia. Não é o meu produto, como ideia. E aí, a propósito, essa ideia, quem que melhor resolve essa ideia? Meu produto tem as características que você precisa. E se o seu produto não fizer sentido, o que você faz? Como assim? Me dá um exemplo. Se o seu produto não fizer sentido pro problema daquela pessoa, você não vende. Não, exatamente. Você não vende. É o que a gente Você não segue. segue. Ali. É, Não tem não tem venda venda. ser feita. Não tem. Você para por ali e é isso. Isso que a galera não entende. Você não vai empurrar algo que alguém não precisa. Então. Isso que o Luca falou é muito interessante, porque assim, até mesmo o que acontece quando uma pessoa que aprendeu a vender normal faz? Vamos supor que eu tô te vendendo uma coisa, você vira pra mim e fala assim, mas por que o seu produto é melhor do que o de fulano de tal? A sua resposta automática é falar, não, o meu produto é bom por causa de XYZ, eu te gero resultado YZ, eu faço X coisa. Nós somos os melhores do mercado. Nós somos os melhores do mercado, Comunicação não tem ninguém padrão. que faz o que a gente faz. Não, cara, eu preciso baixar sua resistência de venda. Se você me perguntar por que o seu produto é melhor, eu vou virar pra você e falar, calma, poxa, Bruno, eu nem sei se o nosso produto realmente resolveria o seu problema. Eu preciso entender um pouco mais do seu contexto de vida. Pronto, a pessoa ela relaxa com você, porque você não tá tentando vender pra ela. Perdeu aquela pressão, né? Tipo, é assim, não, meu produto é melhor, porque isso, o benefício tal. Perdeu. Aí Mano, já... isso é muito louco, porque eu fiz tô sempre olhando ferramentas, e uma semana eu fiz uma call com uma ferramenta, e olha que louco, a galera, os big players ainda, Todos fazem eles isso. são, tipo assim, antes de você, como que eles antecipam a objeção, mas não desse nível. Eles viram e falam assim, eu já atendi esse cara, nós estamos melhores porque a gente faz isso, isso e isso. Eu virei, tipo assim, eu não te perguntei isso, velho. É bem isso mesmo. E o cara, ele citou o nome de um player no mercado, eu tô assim, foda-se. Na minha cabeça. E aí, né? Não tô nem aí. Mas, tipo Cara, assim, vamos lá, tipo, segue aí, né? Tipo, Ele demorou a entender qual era o meu problema. E eu testo muito a galera. Tem uma história Matheus muito faz louca, isso velho. mesmo, porra. Quando a gente tava indo almoçar, eu e meu time, e tinha um vendedor de queijo. Pô, mineiro e queijo compra em todo lugar. Em Minas é muito comum ter um cara com um carrinho de queijo que ele vai a alguns lugares que ele tem uma clientela fixa. Então, se você não é de Minas, você não entende isso, porque você não dá valor tanto que a gente dá valor no queijo. E aí, eu sentado, tipo, esse cara, ele não tava com interesse em mim. E olha como que é louco isso. Os meninos tá assim, vamos lá, que a gente compra, a gente vai tomar uma cerveja mais tarde, aí já tem um queijinho, ele é aqueles queijinhos mussarela temperado e tal. Eu falei assim, não vou lá não, ué. Por que eu vou lá? O cara cagou pra mim aí, eu não vou comprar dele. E aí isso marcou os meninos. Até hoje eles entendem. Caralho, mano. A gente é amigo hoje, a gente trabalhou junto, a gente não trabalha junto mais, mas é um grupo de 4 amigos. E sempre quando a gente tá tomando uma, os caras eles lembram do episódio. Não, o Matheus não comprou. Ele é muito chato mesmo pra comprar. Mas por quê? Porque é isso que a Júlia falou. O cara não ouviu verdadeiramente o que eu queria. Ou ele não importou, ele não interessou. Então, velho, pra que eu vou comprar de um cara desse? E aí, trazendo isso com esses testes que eu faço, no início eu já vi ele falar assim, a minha dor é tal. Não por ser o dominante, mas pra saber se ele vai conectar comigo. Sim. Pra saber se... E ele te deu de bandeja, né? Assim, porque se você já abre a call assim, vamos lá. Tipo assim, Matheus, sua dor é geração de lead? Me conta mais sobre isso. E muito daquilo também de, vamos fazer rapó no início da call. Cara, e como é que tá o tempo? meu Deus. Poxa, você torce pro Cruzeiro? Quem é cruzeirense aí já, né? Pois é. Cara, são vários, assim, né, assim, Júlia, basicamente é o senso comum de, tipo assim, a galera não sabe vender, velho, não sabe.
E eu vou te falar, muitas vezes, por exemplo, essa ferramenta que eu sei qual que é, né? Porque, enfim, ela tá vendendo, é porque, velho, ela é a única. Tipo assim, é mais o produto que vende por si só e o branding do que necessariamente o processo comercial, tá ligado? Sendo Porque que... o produto é bom, mas beleza. Isso não é Exato. sustentável no longo prazo. E por que o gestor de tráfego talvez sofre pra caramba em vender? Porque ele não tem o produto bom, ele não é conhecido e ele depende... E já virou exclusivamente da vendas. commodity, né, velho? Pois é, É pra um produto caramba. que tem aos montes. Aí o cara fala assim, eu não consigo vender high ticket. Aí eu falo, por quê? Aí ele fala comigo, não, porque eu cobro R$700, não é porque assim, meu produto é ruim, é porque todo mundo cobra R$700, né? É, Ah, é mesmo? Caramba. Ou seja, começa aí. sim. E muitas das vezes o que a gente bate sempre na metodologia australiana não é vender, não é simplesmente, eu vou cobrar mais caro. Ó. É high ticket porque eu cobro mais caro. Sei lá, o cara cobra R$700, eu cobro 3, 4, 5 mil. Aí ele não vende. Porque é isso. Não, exatamente, não é só aumentar o preço. Acho que a maior base da metodologia australiana é eu vou vender algo com metodologia também. Então tem uma metodologia específica para o que aquele cara precisa. E se ele não Sim. precisar, eu não vendo. Ponto. Cara, complementando, acho que a Júlia pode falar um pouco mais sobre isso, mas sobre, tipo assim... Porque aí a gente vem a gente traz o assunto do valor, né? Tipo, por que as pessoas pagam mais caro? Por exemplo, por que as pessoas pagam mais caro num Rolex, sendo que tem relógio aí que custa R$200? É porque existe um valor intrínseco ali. Acho que a Júlia pode falar um pouco mais sobre isso, sobre, tipo assim, o que compõe o valor, sabe? O que compõe o valor é a percepção do próprio cliente em si. Por exemplo, bolsa da Hermès. Vocês são homens, vocês sabem o que é Hermès? Não sei. Gente, é uma marca de luxo que para você comprar uma bolsa... as bolsas são caríssimas, $150 mil. É coisa de luxo mesmo. Você precisa ser cliente da marca, você precisa entrar numa lista de aplicação, você precisa esperar não sei quantos meses ou até um ano para você ser aprovado. Você tem que ser, assim, na nata da sociedade para você conseguir comprar uma bolsa. O nível de percepção de valor daquela bolsa Altíssimo. é altíssimo. E tem um público específico para aquilo. Só que o que é o valor? Aquilo resolve o que a pessoa quer? Resolve. Então, você pode cobrar Tem o aquela preço que você equação do quiser. Mose também, né? A equação Acho que de é valor do mais Mose. prática pro pessoal da gestão de tráfego, que assim, são 4 variáveis. Então, basicamente, qual que é a promessa, qual que é a transformação que o seu produto gera. Porque qual é o problema do gestor de tráfego? Ele chega pro cara e fala, não, eu ofereço Google Ads, Facebook... Amigo, perdeu. Ah, de cara. Não, na cara, assim, é o que você falou, tipo... E aí, no final, ele vira e fala, não, mas eu tô oferecendo Facebook Ads, Eu só faço Instagram, se tiver isso. TikTok, e eu tô oferecendo... Cara, eu tô te oferecendo tudo o que você precisa. Como que você não vai Vou comprar? puxar um gancho nisso que o Luca falou. Você não vende o que você faz, nem o que você oferece. Você vende o resultado, o Exato. sonho. Exatamente. Eu falo que Exato. você não vende o entregável. Exato. O entregável é Facebook Exato. Ads, Google Ads, TikTok. Exato. Você vende o não- resultado. Você vende o resultado. Por exemplo, você tá indo Exato. viajar pra praia. Faz alguma diferença a potência do motor do avião que você vai? Não. Foda-se. Você quer ir na praia. Você quer estar lá bebendo com a sua família. E é isso que você vai vender. Você não vai vender Nossa, eu tenho aqui o avião Boeing, não sei das quantas, que o motor é incrível. Não é isso que importa. Dando um exemplo prático disso, a agência de viagem. Por que você acha que quando você vai no shopping, você vê lá, tipo, agência de viagem, tá lá, sei lá, CVC, não sei. E aí, tipo, não tem lá, tipo, compre a passagem, o hotel. Não, mostra, tipo, Paris, Nova York. E você fala, caramba, eu quero ir. E aí, tipo, o que eles vendem é um meio pra você chegar até lá. Imagina tá se ligado? fosse lá no shopping, assim, Boeing 767 e... É o que o gestor de tráfego tá fazendo. É o que o gestor de tráfego tá fazendo, ligado? porra. Pra vocês verem o quão, tipo assim... Boeing louco é o que vocês estão 767 fazendo. por 10 de R$70. Aí, tipo, não, porra, não faz sentido. Não faz Sim, sentido. É muito louco. Gente, essa questão do valor, tem a equação do Hormose que o Luca falou, como é que ela funciona? São 4 variáveis. A gente tem a primeira, que é o Dream Outcome, que é o resultado percebido, o sonho, a promessa, né? E aí vamos colocar aqui um resultado percebido de você querer ter uma barriga de tanquinho. Esse é o seu foco, tá? A gente tem Perceived Likelihood of Achievement, que é a possibilidade de sucesso. Não, peraí. Calma aí que Fala eu vou muito gastar rápido. meu inglês aqui. Fala Perceived devagar. likelihood of achievement. Eu vou Boa. gastar meu inglês. Mas é a percepção da chance de dar certo do cliente, não é a sua. Probabilidade percebida ali Isso, de dar a certo. probabilidade percebida não é a sua, é a do cliente. O cliente tem que perceber se vai dar certo. Dividir e multiplicado, né, a promessa, o sonho, o resultado, vezes a possibilidade de sucesso, dividido pelo tempo e o esforço que o cliente vai gastar é igual a valor. É uma equação O mesmo. tempo que ele vai chegar naquele resultado desejado Sim. e a possibilidade
Essa é a equação. Você Essa é a multiplicou, equação. dividiu, tá. Duas variáveis em cima, resultado, em cima. promessa, vezes a possibilidade de sucesso, dividido pelo tempo, pelo esforço, é igual a valor. Tá. Exato. O esforço, quando você fala esforço, é o esforço que o cara vai ter. Isso, o esforço Ele, que ele vai ter. e não você entregando, não tá? é expert. Dá um exemplo desse barriga de tanquinho. Pois da é. sua Perfeito. parte. Por exemplo, Boa, eu quero o entrar. propósito é barriga de tanquinho. Então, a gente tem duas formas de você atingir esse resultado, tá? Primeiro, o Luquinha aqui vai vender um programa pra você de R$500, que ele vai ser seu personal, e ele vai te treinar por 6 meses, e tem dieta, e ele vai te treinar seu abdômen todos os dias. Vai demorar 6 meses, esse é o tempo, e depende do seu esforço. Você vai ter que levantar da cama, ir na academia, treinar, fazer e tudo mais. Comer bem, cortar etc. cerveja. Cortar cerveja, que é E aí já entra a importante, terceira variável. que é a perceived likelihood of achievement. Assim, o Matheus gosta de cerveja e gosta de churrasco. Ele vai falar, velho, qual que é a chance de eu conseguir ficar sem isso aqui? Pois é, É aí zero. é a sua percepção de tipo, poxa, depende de mim, né, cara? Que saco. Essa é a primeira oferta. A segunda oferta é, vamos fazer uma lipoled, que é a que as blogueiras estão fazendo, que é uma cirurgia plástica que custa R$50 mil, em que a chance de dar certo é praticamente 100%, a não ser se tem que tem um erro médico ou você tem algum problema de saúde. O tempo você faz em menos de horas, no dia seguinte você acorda, você tá com a sua barriga de tanquinho. O esforço, possivelmente, é você passar um pós-cirúrgico ali de 1 mês, mais ou menos. Não É é por tipo isso. 6 meses, 1 ano, Exato. fazendo a dieta, não sei o E quê. é o mesmo resultado. E por que Então, um vale R$500 e o outro vale 50 mil, né? Não, e percebe, É isso. Diferente. isso é muito louco, porque talvez a variável que as pessoas mais acreditam que vão influenciar é a promessa é a mesma. Tem a barriga de tanquinho. A Agora, promessa é a mesma. o louco é que não necessariamente o público é o mesmo. Não é. Assim, é a mesma promessa. Só que aí que tá, a galera também não adianta pegar o high ticket e eu vou vender pra galera que tá em problem education, que é o que a gente fala. A galera que não tá no estágio certo pra contratar Exato. o serviço É o high cara que ticket. quer comprar academia, a rede de academia, e o cara que de fato quer comprar cirurgia plástica. Se você jogar os dois, e se a gente fala de funil aqui, que é o que a gente fala muito, em funis diferentes, não vai adiantar nada. Você não vai convencer esse Exato. cara. Exatamente. Mas a questão da equação de valor é você entender a oferta dependendo do tipo de cliente que você vai vender. Então, por exemplo, Exato. a pessoa que paga lipoled é um nível de consciência, é um nível de cliente, tem um poder aquisitivo muito maior e, consequentemente, consegue pagar. E o valor, por ser uma equação, tempo e esforço é inversamente proporcional ao valor. Quanto menor o tempo e menor o esforço do cliente, mais caro você pode cobrar. Então, se for um serviço done for you, em que você faz para o cliente, Exato. Que é o caso do gestor de que é tráfego. o caso do gestor de tráfego, Ou seja, ele deveria cobrar muito mais, né? deveria cobrar muito mais. E aí, Exato. por isso que essa crença de, nossa, tá todo mundo cobrando R$700, vou cobrar R$700. Não, cara, você pode cobrar mais caro, você tá fazendo pela pessoa. E, Júlio, e pegando ainda, assim, nossa, esse papo tá sendo bem produtivo porque vai surgir várias ideias na cabeça do gestor de tráfego. Olha que louco isso. Tem um conceito chamado long tail. Alguém que conhece o conceito de long tail? Que o conceito é o seguinte, o mercado hoje, ele tem tanta oferta de produtos, tem tantos nichos que você pode pegar uma vertente e ganhar muito dinheiro em cima daquela vertente. Então, por exemplo, por que não ser um gestor de tráfego que ajuda escritórios de agente da XP, por exemplo, né? Que já tiveram uma agência e se sentiram frustrados e que precisam também implementar um processo de venda. Cara, você tá ultra nichando e aí a sua oferta, os seus anúncios, a sua comunicação vai ser muito mais potente. E aí o que acontece com o valor percebido? Aumenta. E Ele outra sobe coisa, também. Ele pode fazer isso com as coisas que ele gosta. Exato. Então, se ele gosta de certeza. investimento, pô, ele é gestor de tráfego, mas ele curte investimento. Ou se ela é mulher e gosta de uma marca tal, o que ela consegue modular aquilo e, pô, trabalhar com clínica de... Sei lá, viajando aqui, mais uma mas marca. alguma coisa que essa pessoa tem uma inclinação, Isso, né? que é genuíno dela, que aí fica muito mais fácil ela aplicar um escuta Pra ativo, ela vender, empatia, exato. e aí fica Exato. mais natural. Funciona. E aí ela se diferencia do mercado no geral, que é o que o Luca fala. Matheus, eu vou te E- falar, só isso já faria o gestor de tráfego vender assim 5 vezes Absolutamente mais. mais. Sabe o Só que isso. acontece quando eu falo isso? Isso é uma das coisas que eu ensino. Isso está dentro da metodologia australiana. Nichar é parte disso e quanto mais nichado, melhor. Você pode oferecer para clínica odontológica, mas você pode oferecer para clínica odontológicas especializadas em implantes high ticket. Exato. Olha só, já é outra parada. O que acontece? O gestor de tráfego, ele me fala assim, pô, Bruno, mas se eu fechar tanto, se eu nichar tanto, tem um problema, porque aí eu não vou ter tanta gente para atender. Por que isso, cara? Então você é cabuloso, porque assim, tem 20 milhões de empresas no Brasil. Se você nichar para um mercado de 100 mil, você vai conseguir... Você tá que louco. isso? Então você quer atender as 20 milhões de empresas que tem no Brasil? E trazendo essa linha que o Luca falou, é interessante que aí, pô, ele pode oferecer outra solução dentro daquela solução. Então, a parte de gestão de tráfego pode ser a ponta do iceberg. Mas o que ele tem ali? Pô, ele pode ter um treinamento que é muito comum, às vezes já tem gestor de tráfego no nicho médico. Pô, é um nicho que
a galera tem uma recepcionista lá. E aí tem gente mudando, falando assim, cara, eu vou dar um treinamento para sua equipe. Eu tenho aqui um script que eu vou entregar para ela. Às vezes o cara não tem um controle de paciente, aí o cara aplica um CRM básico, nem precisa de ser um CRM igual a gente usa mais sofisticado. Ele pode usar o Notion, pode usar o Trello, pode usar qualquer agenda. Esse tipo de composição de oferta, o gestor de tráfego ele é muito limitado a não fazer isso. E aí ele fala assim, Bruno, eu não faço isso porque eu não sei entregar. Então, por exemplo, eu não sei entregar um treinamento de venda para uma recepcionista de uma clínica médica. Ou eu não faço landing page porque eu não sou bom nisso, eu não sou designer. E aí nasce, né, um dos 4 pilares da metodologia australiana é a arbitragem. Com certeza absoluta. Cara, a arbitragem é uma das coisas mais, assim, geniais que existem. A galera não entende isso, velho. Que simplesmente eu posso... sei lá, às vezes eu sou gestor de tráfego, eu não sou bom em venda. E eu conheço o Luca, que é bom em venda. Eu falo, Luca, vamos fazer o seguinte... eu cobro hoje R$2.000. Vamos cobrar, sei lá, 4.000 e eu te dou 50% disso. Exato. Pra você entregar a parte de vendas pra mim. E a gente entrega junto. Porra, o nome disso é arbitragem. Sabe o que é louco, Bruno? É que a galera não entende que o valor, ele cresce desproporcional ao custo. Nossa, completamente. Então, por exemplo, se eu chego, igual o Matheus falou, imagina, pessoal, a gente que já tá nos bastidores de várias operações, a gente vê a desorganização que é o processo comercial de muitas operações. Imagina negócio local, deve ser uma loucura, uma zona. Imagina a quantidade de leads que os caras não estão perdendo. Então, se você, de novo, pegando todos os ganhos, se você cria uma oferta que segue as premissas da equação de valor, se você segmenta da maneira como você falou, então, tipo, clínica de estética especializada nisso aqui, nisso aqui. Se você pega o que o Matheus falou, de, agregar valor ao seu serviço, cara, você sai de um ticket de R$700 para um ticket de 6 pau. Fácil. A galera acha que não é, mas aí vira o que a Júlia falou. O cara entrou aqui pra comprar gestão de tráfego. Aí você identifica que o cara tem um gargalo comercial. Como assim? E entra numa outra solução também, que é o Fast Beats Free. O rápido, ele bate o de graça. Então, se você tem uma solução que resolve um problema de forma mais rápida ou mais de um problema, você pode colocar o valor que você quiser naquilo, o preço que você quiser, porque o valor para esse cliente, poxa, ele resolve incontáveis problemas do meu processo. Às vezes a pessoa ela vai investir porque, gestor de tráfego, mas resolvendo um problema comercial ou resolvendo algum outro problema, produção de conteúdo, social media, social selling, qualquer outro gargalo da empresa, você consegue... Você quer um exemplo disso? Tinder tem lá a opção de graça, certo? Tem a opção paga também. Mas mesmo a opção paga, sei lá, barato, paga pouco por mês. Agora vamos pegar um exemplo de um empresário que ele tem 45 anos de idade e ele tá com dificuldade de relacionar, porque ele é muito rico. Ele saiu do zero e ele construiu uma empresa assim, ele é tipo multimilionário, então esse cara tem muita grana e ele tem a crença de que qualquer pessoa que se relacionar com ele vai ser por interesse. E aí vamos supor que o Mateusão aqui é um coach um coach de relacionamentos. E aí o Mateusão fala assim, cara, eu vou me especializar em ajudar empresários de 45 anos que são muito ricos e que têm dificuldade de se relacionar porque acham que as pessoas vão... Vai ficar milionário. Mano, ele pode cobrar por cliente R$100.000. Tranquilo. Enquanto o Tinder deve ser, sei lá, R$50 ou qualquer coisa do tipo. E qual é o preço que vai ter nesse empresário encontrar o amor da vida dele? Tá louco, não tem preço. Não tem preço. Deixa eu te dar, a gente tá falando muita coisa, eu vou dar um exemplo muito pragmático do que, por exemplo, se eu, Luca, fosse um gestor de tráfego hoje, eu vou falar o que eu faria, tá? Pessoal, começa a entender uma coisa, você realmente, Facebook Ads, Google Ads é o caminho. Mas olha que louco. Olha esse boom que tá tendo, dessa necessidade de ter isso aqui, ó. Tipo assim, ter conteúdo sendo distribuído, as pessoas que estão mais precisando disso. Então, imagina se você, por exemplo, se você oferece um serviço em que você, o cara grava um podcast, você picota isso tudo, você joga em todas as redes sociais e aumenta o brand do cara. Tipo, e aí, distribui isso com tráfego. E além disso, coloca tráfego mesmo. Tipo assim, olha como é que você agrega valor ao seu serviço de tráfego. Você pode vir aqui com, assim, vários estudos, você pode chegar e fazer uma parceria. Você tá na sua cidade, vamos supor que você mora, sei lá, São Paulo. Faz uma parceria, você atende só cliente de São Paulo, você faz uma parceria com o estúdio de podcast, já tá no seu serviço, o cliente não paga nada, ele só chega lá, grava. Você tem um cara que você pode arbitrar e ele edita. Você coloca... Cara, assim... Aí o cara fala assim, mas eu não sei editar vídeo, Luca. Aí você fala assim, cara, você vai pagar R$700 por mês para 30 vídeos cortados. Tá é isso. E você cobra 4 aí ele vai sair de R$700 do tráfego para 4.000, 5.000. Vamos personalizar isso aqui mais. Às vezes o cara, ele tá querendo virar expert. Ou ele tem uma metodologia. Só que ele não sabe como fazer.
Seria mais ou menos isso. Aí você vira e fala assim, não, tranquilo. Vamos fazer o seguinte, você tem 1h30 por semana? Uhum. Aí ele tem. Então vamos fazer o seguinte. Vou te levar num lugar. A gente vai gravar. E a distribuição é tudo minha conta. Em 1 mês eu vou te mostrar Pois é. isso aqui. Ele não vai falar quanto vai custar. Porque você vai resolver um tanto de BO dele. Uhum. Matheus, e vou fazer uma conta. Vamos pensar no gestor de tráfego padrão. É um cara que mora geralmente, sei lá, no interior, uma cidade de 100, 200 mil habitantes. Cara, se você pega 10 clientes da sua cidade e cada um paga 5 mil por um serviço foda desse, velho, olha a grana que você tá fazendo, com a mais de 50%. Mas dá pra pegar, Luca, dependendo. Pois é, velho. Então, assim, é tudo sobre, tipo... Enfim, são várias coisas, mas tá vendo como é que é assim... O exemplo prático que eu sempre falo, velho, é o cara de 20k, gestor de tráfego de 20k que atende 4 clientes e trabalha 1 hora por semana. Pois é, o que mais tem, velho. Só que o cara... Por que a galera não acessa isso? Não é porque tá cobrando 700 simplesmente. É porque toda a dinâmica pra você chegar nisso é completamente diferente. Sim. Agora, vamos dar um step back aqui, que eu quero entender uma parada. A gente pegou vários pontos extremamente relevantes aqui. A gente falou bastante sobre oferta, a gente falou sobre trazer o cliente certo. Mas eu queria entender. Vamos supor que a gente já tem isso tudo. Então, o gestor de tráfego, ele sacou essa parada. E ele tá na call. E aí, na call, para fazer a venda, ele não consegue conectar com esse cara a ponto de baixar essa barreira de venda e tudo mais. Quais os tipos de pergunta que você recomenda, Luca, a fazer quando você já sabe que você já tem essa oferta e você já está com o lead certo? O gestor de tráfego está com o lead certo. Como que ele acessa esse cara a ponto de chegar lá no final e a objeção já nem aparecer tanto? O que acontece? Basicamente, você tem que fazer perguntas. Primeiro, perguntas mais superficiais, para entender a situação do cara, o que ele faz hoje, ele tem empresa de quê, qual que é o principal problema. Só que aí tá. Isso, talvez se você pegar ali a metodologia do Spin Selling, você consegue rodar isso. Ah, esse problema de geração de lead? Beleza. Aí o que o gestor de tráfego geralmente faz? Não, beleza, eu consigo resolver esse problema aqui. Pum, errou. Agora, se eu faço, por exemplo, geração de lead. Cara, me conta mais sobre esse processo de geração de lead. Ah, Luca, é que vem muito lead de WhatsApp, só que meu time não consegue lidar. E, Bruno, como que isso te afeta, assim, no dia a dia, assim? Isso te deixa com muito trabalho para fazer, pouca produtividade? Me conta mais sobre isso. Luca, você falou em cheio. É exatamente isso que acontece. Cara, parece que eu fico igual uma formiga, indo pra lá, pra cá, e não consigo resolver. Parece que eu não saio do lugar. É mesmo? Cara, te incomoda? Você gosta dessa merda que tá acontecendo hoje? Cara, não gosto. Por que você não gosta? Ah, cara, porque chega na quinta, sexta-feira, eu já tô exausto. Aí, em decorrência disso, eu tô tendo que tomar uma porrada de café, não tô dormindo direito. Olha só, eu saí de um problema, tipo, geração de lead, para, tipo, um problema que dói na vida pessoal do cara. Acessou emocional dele. Eu acessei emocional dele. As perguntas que eu fiz aqui foram muito O simples. que você tem para nós similar a isso aí? Conta aí. Além dessas perguntas que o Luca falou, de me conta mais sobre isso, como que isso te afeta a nível pessoal, de você conseguir perguntar pro cliente assim, beleza, ele tá dormindo mal, ele não tá comendo direito, ele tá trabalhando muito, ele tá muito estressado. Fulano de tal, assim, a nível hipotético, como você sentiria se você não conseguisse resolver esse problema? O que aconteceria se você permanecesse na mesma situação? Se nada mudasse? Ele vai te falar como que ele vai se sentir se ele não vai conseguir resolver o problema. Ah, fracasso, frustração, decepção. O quão importante para você é resolver esse problema? O quão comprometido você tá para você conseguir sair dessa situação XYZ que você falou. E você tem que repetir os problemas que o cara te falou. Especificamente igual ele falou. Igual ele falou. Então, por exemplo, o meu problema é geração de lead, mas não é só geração de lead. Eu não tô dormindo direito, eu não tô passando tempo com a minha família, eu tô trabalhando demais, eu tô muito estressado. Poxa, Bruno, se você tá muito estressado, assim, num cenário hipotético, assim, como que você se sentiria se você não conseguisse resolver esse problema? O que você vai me falar? Nossa, Júlia, eu ia ficar péssimo, cara. Pô, minha esposa ia brigar comigo. Poxa, eu não ia conseguir dormir direito. Eu ia ferrar minha saúde. Ia tudo dar errado. E assim, o quão importante é pra você
resolver esse tipo de situação para que você possa passar mais tempo com a sua família, para que você possa dormir melhor, para que você possa passar mais tempo com a sua filha, para que você possa trabalhar menos e ganhar mais. A pessoa fala, nossa, eu tô muito comprometida, eu quero muito resolver. Aí ela fala assim, eu quero resolver quanto antes. Aí como Pois que é. aparece uma objeção de, não sei se é o momento. Não Pois aparece, aí velho, você é consegue incongruente. perceber que é incongruente? Que o cara, ele falou pra você que ele quer resolver, que ele tá muito comprometido e que ele tem um tanto de problema. Pra ele virar pra você e falar, pô, eu não quero, ou eu preciso pensar, ou eu tenho que olhar com minha esposa. Como assim? Você não disse que quer resolver? E não só incongruente, como também, assim, percebe o gap que ela criou na cabeça do cara, né? Do tipo assim, velho, se eu não resolver isso aqui, pra ontem, tô fudido. Acabou. Não tenho o que fazer. E aí, tipo assim, o que eu tô fazendo aqui em última análise? Eu tô aumentando a percepção de valor do cara. Cara, quando você soma isso com o que a gente falou aqui de oferta, de posicionamento, cara, você tem uma Tá bomba, você empilhando tem uma arma. uma bomba atômica. Agora, me fala um pouco sobre céu e inferno. Massa, assim, a parada do céu e inferno é o seguinte. Imagina que eu te mostre o paraíso. E aí você se imagina no paraíso. Vamos fazer um exercício aqui? Vai ser legal isso. Vou tentar rodar aqui com você o que seria isso na prática e depois a gente explica. Porque eu acho que isso aqui é muito importante. Bruno, o que... Cara, assim, talvez hoje a coisa que você mais fala, putz, eu gostaria muito disso, assim. O que seria essa coisa? Porra, viajar pra Disney com a minha família. Viajar pra Disney? Leva minha filha, cara. Sua filha? Ela tem quantos anos? 4. Caramba. Deve ser, acho que é o sonho de toda criança, né? Com certeza. Você já chegou a comentar isso com ela ou é uma coisa que ela ainda nem sabe? Eu acho que ela nem entende, mas ela vê os desenhos, eu acho que... E por que é importante pra você levar ela pra Disney? Cara, porque é a realização de um sonho, né? Acho que sonho? É um sonho. Você tinha esse sonho? Ou... Eu não sei se eu tinha esse sonho, mas eu sinto que eu estaria... Cara, beleza, cheguei num grande objetivo que eu tinha, tipo, saca? E aí, quando você for pra Disney com sua filha, vai ser sua filha, sua Minha esposa. esposa, vocês 3? Nós 3. Show. E como é que você imagina que seria a experiência pra você? Caralho, hein? Porra, acho que eu nunca parei pra pensar isso tão a fundo. Mas seria tipo... Porra, velho, a gente ia chegar lá, conhecer um lugar muito foda, diferente, uma cultura diferente. Isso a minha filha ia lembrar disso pro resto da vida. Como é que você acha que seria pra sua filha, especificamente? Ela ia lembrar disso o resto da vida. Ela ia... De qual ela ia forma ficar você acha? Nossa, cara. O que você acha que ela olha... Tipo assim... Se ela, talvez assim, porque a gente tem memória... por exemplo, quando a gente é pequeno, eu lembro de lapsos, né? O que você acha que seria o lapso pra você? Tipo, a coisa que ela mais lembraria ali na Desde lá, velho, talvez se ela chegasse lá, visse o Mickey, ela ia ficar com essa memória pro resto da vida, saca? E você sente que isso mudaria a vida dela, assim, pra melhor? Sim, com certeza. Ia ser uma experiência acumulada. Você sente que ela te enxergaria, talvez, de uma maneira diferente? Cara, sim. Sim, enxergaria. Agora, Bruno, assim... O que precisa acontecer pra você poder proporcionar essa experiência pra sua filha? Cara, eu ainda não fui porque essa parada de não ter lead, igual eu te falei, isso tá muito complexo aqui na empresa. Então, acaba que toda a grana que sobra, eu não consigo tirar pra mim. Então é uma questão de dinheiro? É uma questão de dinheiro. Ah, sim. E o que você precisa fazer pra resolver a questão de dinheiro pra que você possa levar sua filha pra Disney? Velho, eu acho que bate naquilo que a gente falou agora há pouco. Trazer mais lead. Qualificado, né? Então aquele problema de vir muito lead desqualificado no WhatsApp aqui da minha recepcionista tá... E é um problema que já tá há quanto tempo com isso? Cara, desde a pandemia. Então tem uns 2 anos. E me conta uma coisa assim, o que você sente que... Vamos projetar um cenário futuro. Então daqui a... Você pensa, sei lá, daqui 6 meses ou talvez 1 ano. E você não conseguiu resolver esse problema. Não chega os leads que você quer, a venda não acontece. E aí? Cara, eu não vou dizer que a gente vai quebrar. Até existe essa possibilidade, mas... Definitivamente, eu vou continuar estagnado. E você sente que você conseguiria, mesmo estagnado, levar a sua filha pra Disney? Nem a pau. Você é louco. Longe disso. Talvez a gente estaria Você gosta dessa situação de não levar a sua filha pra Disney? Que isso. Por que você não gosta? Cara, eu tô sentindo que eu tô há muito tempo, sabe, patinando, esforçando e a coisa não vai, velho. A coisa não vai. Então, sabe aquela parada de frustração? É isso. Cara, assim, pra mim tá muito claro o que tá acontecendo, onde você tá, onde você quer chegar. Eu sinto que a grande X da questão é resolver o problema de geração de lead, né?
Com certeza. Acho que é o principal. E é isso. Entendi. Bom, eu posso explicar aqui de A a Z um pouco como funciona a nossa solução para possivelmente te ajudar a resolver esse problema. Mas você me disse como é que você quer fazer. Não, pô, por favor, me fala aí. Então, pausa aqui. Tipo, a gente rodou um mini roleplay aqui, óbvio. Roleplay sempre é roleplay, nunca vai ser igual. O roleplay, ele sempre tem uma parte meio forçada, nunca é a realidade. Exato. Mas é assim, muito bom pra ver, né? Mas eu te falo, pessoal, já fiz centenas de calls, Júlia também centenas, todo mundo aqui fez centenas de calls. É muito louco quando isso acontece, né? O céu, o que vai acontecer, e eu tiro isso do cara. E aí, o mais importante, eu não só tiro, mas eu atrelo o problema que ele tem com uma ideia que eu quero que ele acredite, que é a ideia que vai solucionar. E aí a ideia é justamente... Só que olha a sacada. A ideia, ela não é empurrada. Você fez isso perguntando, e com uma pergunta assertiva. O que você precisa resolver para que o céu aconteça e você não continue no inferno? Uhum. E aí, não, eu preciso de resolver, cara, tal... Não, então problema de grana? Como você resolve o problema de grana? Resolvendo a geração de lead. E aí, que louco, quando você junta isso na call com uma oferta matadora que fala exatamente o que você quer, é uma oferta que, cara, é tudo que o cara precisa. E ele tem essa percepção, é quase impossível você não fazer uma venda. Tipo assim, sendo muito... chega ao ponto, eu fiz isso sexta passada. Eu vendi uma consultoria de hidroponia, né? O cara da alface, Matheus Mizou. Cara, não sabe nada de hidroponia, mas eu vendi pra ele a emoção. O cara vendeu o carro, velho. Ele vendeu o carro e comprou. O cara vendeu o carro, velho. Tipo assim, e eu não fiz follow-up, não. O cara mandou, Lucas, acabei de trocar o carro aqui, pegou um menor, tô com 15 mil, já vou adiantar lá no Mylon, pagou e tal. Velho, é isso. Loucura, velho. E essa é a parada. É porque isso realmente se tornou algo relevante pro cara, saca? Então... Ele percebeu o valor, né? Percebeu o valor. É o que a Júlia falou. Ele percebeu o valor e aí ele... só que ele percebeu o valor para ele. E o quanto ele precisa. E é por isso que a composição de oferta, ela realmente é indispensável. Não dá para você fazer um processo de... olha só. Você falou, é quase impossível não fazer a venda. Concluo, então, que quando você vai fazer uma venda, você tem poucas objeções padrão igual a galera tem. Correto? É porque pensa comigo, velho. Assim... Vamos pegar a situação que a gente acabou de viver aqui. Não fica óbvio pra você. Tipo assim, a única talvez motivo pelo qual você não compraria é se, tipo, de alguma coisa, por algum motivo você não confiou em mim, você não gostou de mim. Ou, tipo assim, eu fiz uma cagada muito grande. Mas, cara, é muito difícil. Então, de novo, são pilares. Quando você começa a atrelar, se você já tiver case e você mandou pro cliente antes da call, imagina, tipo, cara, ele já mudou a percepção dele. Se ele vê lá no seu site, que ele vai cadastrar lá pra, enfim, marcar a reunião contigo. Autoridade já tinha autoridade, já foi feito todo um pré-frame pra esse cara chegar na call pronto pra sofrer a venda, entendeu? Mas olha que louco, Então... entra naquilo que a Júlia falou. Tem venda aqui? E tipo assim, a galera acha que tem bala de prata e todo mundo vai comprar. Não existe isso. Não. Mas é a capacidade de conexão, empatia, escutativa, tudo isso, você praticar isso e entender de fato se tem venda ali. Porque não adianta nada você rodar um nível de conexão desse numa pessoa que tá fechada. Uhum. Sim. Você tem que ter a consciência, mano, não, beleza. Você pode fazer pra testar, lógico, mas não tem venda ali. E o que é uma objeção também? Objeção é uma preocupação do cliente, um receio dele, se ele realmente necessita do seu produto. Uhum. Se ele chega no final da call com esse receio, é porque você não gerou o valor necessário ao longo da call para ele perceber. Porque o framework que a gente usa, não é que o cliente, a gente pergunta para ele, a gente, beleza, conduz a call de uma certa forma do nível emocional para conseguir entrar naquele estado do cliente. A parte de apresentar a solução, de falar o que a gente realmente faz, que seria o famoso pitch das vendas, a gente fala, olha, eu resolvo esse problema aqui usando essa metodologia, esse problema usando essa metodologia. De 0 a 10, assim, a ideia faz sentido para você? Você acha que isso aqui resolveria esse problema? Quando o prospect, você conseguiu conduzir a call no nível e levar ele num estado emocional, céu, inferno, todas essas questões que a gente está falando, no final ele vai falar, poxa, cara, sim, por quê? Aí você pergunta pra ele, por que sim? Nossa, porque eu acho que resolveria esse problema e tudo mais. Ele tá falando pra quem? Pra você, mas mais ainda ele tá falando pra ele. Ele tá convencendo ele que ele precisa do seu produto.
Então não é você que tá vendendo, ele que tá vendendo pra E aí si você mesmo. pergunta o porquê, ao invés de você falar o porquê. Exato. Esse é o ponto. Isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. E sabe o que é o mais louco? Tipo assim, até mesmo porque... não recebo objeção? Óbvio que recebo. Eu sei como contornar. Só que, pela minha experiência, é muito mais inteligente você antecipar as objeções do que você querer ser um mestre no Quebra de contorno. objeção. Cara, assim, eu já fiz hard selling, velho. Eu já vendi seguro lá pro cara na Amazônia e eu hard selling, enfiava o negócio do cara. Só que esse tipo de cliente, ele dá reembolso, ele não indica, é o pior, é o cara que dá trabalho, ruim de trabalhar, então não é bom. Então, assim, até mesmo na hora da objeção, né? Quando você segue esse framework que a gente tá falando, essa maneira de fazer as vendas, que é uma maneira diferente, cara, até mesmo na hora de contornar a objeção fica mais suave. Porque você já estabeleceu tanta empatia com o lead, que você vai falar pra assim, Brunão, cara, o que tá pegando? O que você não tá gostando? Fala pra mim. E eu, Luca, sabe o que é? É por causa disso. Aí eu falo, beleza, Bruno. E, cara, além disso, assim, tem mais alguma coisa que te deixa preocupado? Não, Luca, é só isso. Eu acho que isso aqui tivesse resolvido, cara, seria massa. Pô, bacana. Brunão, a maneira como a gente pode te ajudar a resolver isso aqui é assim, assim. Aí eu vou e consigo isolar a objeção, levo ele num processo lógico, e aí, olha que louco. Sai daquele frame da objeção de... Não, cara, mas isso aqui funciona para aquele frame de... Eu e você trabalhando juntos para resolver um problema que tá te impedindo de resolver o que você quer, que é entrar no meu programa, enfim, na minha metodologia. E olha só, tem um exemplo que aconteceu essa semana. Eu tenho um mentorado, o Gessé. Gessé é um cara, assim, que... Assim, ele masterizou a parada de vender contratos de maior tempo, né? Tempo de contrato é uma objeção muito comum para quem vende gestão de tráfego. Então a galera é assim, não, velho, eu não, se tiver multa pro contrato, eu não entro. Se o contrato for de 3 meses de fidelidade, eu não entro. E eu sempre incentivo a galera a vender acima de 6 meses, porque a gente sabe que o processo da gestão de tráfego, você implementar um processo de vendas online, ele vai depender de aquilo, né, rodar e tudo mais. Então, o contrato de 1 mês, você não consegue mostrar tanto valor pro cara quanto você consegue no 4º mês, de repente. Então, eu incentivo sempre 6 meses. E aí o Gessé... Teve um cara que bateu o pé com ele e falou, não, velho, eu já sofri com a agência, ele conseguiu elevar muito meu valor, mas bateu nessa objeção. Ele falou, cara, eu não vou fechar 6 meses. Se for 3 meses, eu fecho. E aí o Gessé, muito sabiamente, usou a seguinte questão pra ele. Ele falou, cara, é o seguinte, se você já tá frustrado com a tua agência, você já sabe que assim, jogar o jogo do curto prazo não faz sentido. O meu jogo não é o jogo do curto prazo. A nossa metodologia não faz sentido isso. E o mínimo pra gente poder implementar isso aqui para poder rodar com você é 6 meses. Cara, se não fizer sentido pra você, eu super entendo. Mas você já viveu e você já sabe que o jogo do curto prazo não é o melhor. Então, você que me falou isso. Eu só tô repetindo o que você falou. Então, tamo junto, beleza. Isso ele mandou até num áudio. Ele não conseguiu nem pegar o cara em ligação. No outro dia ele acordou com um Pix na conta dele. Sacou? Ou seja, a quebra de objeção, ela também vem muito do cara mesmo perceber a incongruência. Não é você, tipo assim, você convencer ele simplesmente da quebra de objeção, mas o que ele mesmo falou, aquilo ser utilizado, saca? E pra gente fechar aqui, o Luca trouxe uma questão, eu queria que a Júlia trouxesse, não necessariamente um ponto real que rolou, mas como que você lida, porque é complexo a gente chegar nesse nível de conexão, mas ao mesmo tempo, às vezes pode ser que chega e que você não consiga, e que venha uma objeção ali. Como que hoje você contorna isso? Como que você mostra essa incongruência, Júlia? É aquilo que o Bruno falou. Não, eu não falo pro cara que ele tá sendo incongruente. Eu não posso fazer isso pro lead, porque se eu fizer isso, automaticamente eu vou gerar um gatilho de resistência de venda que eu vou estar discordando dele. Tá. Se você vem com uma objeção pra mim, poxa, a gente conduziu o caminho da call, você ainda assim chegou com uma objeção, ou é dinheiro, ou eu tenho que ver com a minha esposa, ou eu tenho que pensar. Eu vou concordar com você primeiro. Eu preciso concordar com você para que você sinta tranquilo o suficiente de falar realmente o que está acontecendo. Porque às vezes a objeção que você traz para mim não é nem uma objeção real. Eu preciso entender qual que é a objeção real. Então, assim, não é virar para a pessoa, para o meu cliente e falar, mas assim, você está falando isso, mas você falou outra coisa no início da call. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que falar assim, poxa, Matheus, realmente, eu entendo totalmente você querer pensar, pô, é uma decisão importante, é um valor mais alto, realmente a gente precisa fazer uma conta mesmo assim. Mas me conta, além de precisar pensar, o que mais você precisa pensar, assim, para eu entender melhor e quem sabe até conseguir te ajudar, possivelmente.
Você consegue perceber que se eu conduzir a call no momento correto, ali, usando todos os gatilhos e conseguindo entrar num nível emocional com você, você vai sentir a vontade de me falar o que você realmente está sentindo? Abaixa a guarda, né? Abaixa Tipo, a guarda. eu chamo isso de técnica do amortecedor. Não fui eu que inventei esse nome, eu vi em algum lugar, eu não lembro onde. Mas a técnica do amortecedor é fazer isso que a Júlia falou agora. O cara, ele te traz uma coisa assim, pesada, uma objeção. Você não vai discordar dele, você não vai ir contra. Você vai falar assim, não, perfeito, faz todo sentido. Eu preciso pensar. Cara, pode pensar tranquilamente. É o seguinte, especificamente, o que você precisa pensar? O que é? O que mais, né? Igual a Júlia falou. Eu acredito que isso é muito bom. E tem uma outra coisa também que o Alex Hormozi, ele fala muito sobre isso, porque pensar agora e pensar depois tem uma diferença. Porque, beleza, o cara sai da call. Ele não vai pensar naquilo agora, ele vai fazer as coisas dele, vai viver a vida dele, ele vai ter os problemas ao longo do dia, ele vai ter uma série de coisas e ele não vai pensar na sua oferta agora. É muito coisa de você entender e virar pra pessoa e falar assim, poxa, Bruno, você falou pra mim que você tem esse problema que você quer muito resolver, que pra você é muito importante resolver, e você tá falando que quer pensar. Eu queria entender o que mais você precisa pensar. Aí você vai falar alguma outra coisa, como por exemplo, nossa, eu preciso fazer conta. Ou eu preciso realmente colocar na minha planilha. A planilha financeira sempre aparece. Que planilha filha da puta, ela sempre aparece. Essa é a maior Sabe o pior? bullshitagem de todas. Ela tá desatualizada e ela não funciona pra ele. Ele coloca ela. Velho, sabe o que é louco sobre essa objeção de tempo? Que as pessoas não precisam de tempo pra tomar decisão. Elas não, certo que você fala isso, que elas não vão sentar num trono, né? Não é assim que você fala. Tem uma linha assim do Hormozi, a gente usa de vez em quando, mas o ponto é que o cara precisa de informação, velho. Sim. Tipo, pensa comigo, se você tiver certeza absoluta de algo, você precisa pensar o quê? Certeza absoluta? Olha só, não é tempo que separa o pensamento, a decisão. É informação. E no momento da qual a maior fonte de informação que o cara tem é você. Exato. Então, assim, não tem muito por que você deixar ele embora, porque isso, na verdade, vai separar ele da informação e não aproximar. Exato, mas aí que tá. Você tem que saber falar isso de uma forma... Conduzir isso. De uma forma legal. Então, por exemplo, o que você pode fazer? Cara, sem problema nenhum. Vamos fazer o seguinte, para que eu consiga te dar mais informação para você tomar uma decisão melhor, porque pensa comigo, Bruno. Ninguém chega em casa, senta no trono e fica lá no trono de pensar e vai meditar sobre... Não, a gente, precisa de informação. Então, dito isso, eu quero te dar mais informação para que você possa tomar uma decisão melhor para você. Faz sentido? Dito isso, o que você precisa de informação? Ou seja, o que você precisa pensar? O que está te preocupando ainda para que eu possa te dar mais informação e você possa, consequentemente, tomar uma decisão melhor? Aí você vai falar, pô, Lucas, sabe quando você falou aquilo lá? Pois é, estou um pouco preocupado com aquilo. Então, Lucas, preciso alinhar alguma coisa com a minha esposa. O que você sente que ela poderia trazer pra você, que poderia impedir você... olha só, não é comprar um produto. O que você sente que ela poderia falar que possa ser uma ameaça a você conseguir resolver o problema XYZ e levar a sua filha na Disney? O que você acha que ela poderia trazer? Porque, tá vendo como a maneira como eu falo muda todo o frame? Tudo. Tipo, não é sobre eu e a minha agenda de vender algo. É sobre, tipo... você. É sobre você não resolver o seu problema que tá te afetando de tal forma que se você não resolver, você não vai... E o que é o disclaimer disso, pra fechar aqui? É que realmente tem que ser genuíno isso que o Lucas tá falando. Sim. Você realmente tem que acreditar que a sua solução, ela vai resolver esse problema. E eu vou abrir uma parada aqui, uma janelinha pequenininha que eu gosto de repetir isso. É por isso que eu não acredito em gestor de tráfego que não tem como um dos canais de aquisição o tráfego. Porque se ele não faz isso pra ele mesmo... ele não acredita, ele não tem a convicção genuína de que ele vai dar resultado para aquele cliente. Por isso que eu defendo que o cara tem que rodar a qualquer custo, no mínimo R$6 por dia, para ele poder fazer. Ele tem que ter convicção que ele consegue levar o resultado pro cara, com o trabalho dele. Sim. E convicção, falta dessa convicção, esse acreditar genuíno, você pode até tentar replicar as mesmas falas que o Lucas trouxe aqui, mas isso não vai soar genuíno e não vai funcionar na hora. Não conectou, a gente volta naquilo que... Por isso que o podcast podia acabar no início. Não é podcast, é conversa. Por isso que a conversa poderia acabar no início. Foi o que a Júlia falou. E fazendo um recap, velho, se você veio aqui para ver como contornar a objeção, talvez fica aí uma reflexão que você tem que fazer. Lógico, você vai ter que entender alguns pilares que a gente falou quase 30 minutos antes de oferta, de buy journey. São os fundamentos. São os fundamentos certos. E deixa de ser superficial, porque... tem que entender se tem venda ali, tem que entender genuinamente se a sua solução cobre com o que o cara tá buscando, se faz sentido, se é o momento. Então, entenda um pouco mais sobre isso. Se você conseguir minimamente aplicar pouco a pouco desses estágios,
você já vai conseguir vender mais. Vai vender mais. E aí é o seguinte, para encerrar aqui, a gente às vezes faz um CTA, geralmente é para sessão estratégica, às vezes não. Hoje eu vou pedir a Júlia para fazer um CTA, mas o CTA vai ser algo para a pessoa praticar, Júlia. Algo que ela possa tirar esse ensinamento aqui prático e já colocar às vezes na próxima call, no próximo cliente. O que você recomenda para essa pessoa? Cara, o CTA eu diria que é antes de você entrar na call, você fazer um exercício de tentar perder o controle de ter que fazer a venda. Esse é o primeiro exercício que eu faria. Segundo, tentar praticar a escutativa. Não é sobre você, não é sobre as suas comissões, não são sobre os seus resultados, é sobre quero genuinamente ajudar o meu cliente. E eu acho que o exercício maior é você sempre entender que quais são os gatilhos que eu estou gerando para o meu cliente me dar objeção. Então, é melhorar a sua comunicação. É isso que eu faria. Ela abriu e fechou a conversa de um nível... Sensacional. É isso. A gente se vê na próxima. Obrigado, viu, galera? Arrasta pra cima. Queria agradecer aqui demais, pô, esses dois, eu sou muito fã deles. Eu também. E assim, a gente vai colocar em algum lugar aqui onde você tá vendo isso aqui, onde que encontra, mas fala aí, pô, onde estão? Onde vocês estão? TikTok. Fazendo dancinha? Não. Ultimamente nós estamos em casa fazendo dinheiro, mas quando a gente não tá fazendo isso, a gente tá no restaurante da cidade comendo também, mas enfim. A gente tá começando Ou fazendo dinheiro ou gastando dinheiro. É um dos dois. Não, mas basicamente a gente não é muito de produzir conteúdo, né? A gente é mais de Ainda, bastidores. mas vamos começar. Mas certamente vai continuar produzindo alguma coisa. Acho que é Instagram, né? Então, Instagram. @lucaviana. @Jubastos, @Jubastos. É isso. É isso. Vamos nessa. Fechou, galera. Fechou. Obrigado. Tamo junto. Tamo junto.